Lá aqui estamos nós, mais uma vez, Uvas e Personalidades, com o objetivo de descomplicar o mundo do vinho. Mas no caso das lives aqui do Instagram é exatamente a questão de fazer as devidas apresentações e fazer lives diferenciadas para apresentar e também a questão de conversar com as mais diversas personalidades e empresários também, e também do mundo do espetáculo, também, que de alguma forma nos cedem um pouco do seu tempo para falar um pouco sobre eles. Aqui no Uvas e Personalidades o objetivo é sempre ter esse diferencial, ou seja, como eu costumo dizer, falar bem do Brasil lá para fora, tá? Há sempre essa questão de diferenciação e mostrar também o que de bom e de melhor se faz no Brasil. Então estamos então hoje com um convidado bem diferenciado, tá? Iremos falar com o Sr. Guilherme Rocha, tá? Mas inicialmente deixem-me fazer uns agradecimentos, ok? Então é assim, tivemos então a referência de que novas audiências, tá? Tanto das comunidades portuguesas e brasileiras que nos estão a assistir, e por mais espantado com que eu tenha ficado, vamos falar para a região de Tóquio, tá? Da região de Minato-ku, da região de Tóquio, tá? Do Uruguai, Santa Lucia, que nos também estão a assistir através do programa de Uvas e Personalidades, tá? E também de Naaldwijk, tá? No sul da Holanda. Então a comunidade portuguesa e brasileira também nos está a assistir lá, o qual nós agradecemos então essa questão de nos acompanharem, nos assistirem e também de contribuírem, sem dúvida, para essa questão de quem nos está a assistir. Então vamos, sem mais demoras, ok? Vamos então pedir que entre ao vivo o nosso convidado, o Sr. Guilherme Rocha, tá? Para que de alguma forma possamos então conversar e saber quem é o Sr. Guilherme Rocha. E lá está o estudo da ciência que ele de alguma forma acompanha, e podemos dizer que é a forma de suporte nos dá acesso também para ter também acesso aos comentários, tá? Estamos a ver se de alguma forma conseguimos. Vamos ver. E estamos à espera então que o Sr. Guilherme Rocha entre ao vivo. Tá? Estamos só a aguardar. Sr. Guilherme, quando puder, o convite foi enviado, é só de alguma forma entrar ao vivo aqui, juntamente com a Uvas e Personalidades. Estamos então, eu estou aqui com o PC de suporte, tá? Para ver se de alguma forma consigo ver no percurso, assistir também aos comentários, porque há sempre aquela questão de muitas vezes há comentários que nos escapam, ok? E o suporte também. Vamos fazer mais uma vez o convite, Sr. Guilherme Rocha, vamos ver. É só ver se de alguma forma aparece aí a opção de aceitar o convite para entrar ao vivo. Estamos então a aguardar. Como eu estava a dizer, vamos ver se vamos aceitar. E vamos ver então se temos o nosso convidado, o Sr. Guilherme Rocha, aqui para nos fazer uma companhia e ter um discurso informal para nós podermos compartilhar o conhecimento do Sr. Guilherme Rocha. Vamos ver, vamos aguardar. Sr. Guilherme Rocha, muito boa noite. Muito boa noite, caríssimo João Carlos. Então, como eu estava a comentar, eu estava a agradecer a todas as audiências que estamos a ser vistos também através do Uvas e Personalidades agora. Pasmo, fiquei também com as comunidades brasileiras no Japão, tá? Também estão a ver, portanto, há uma larga audiência, não aqui pelo Instagram, mas muitas vezes eu faço sempre a recomendação que assistam às lives e aos convidados. Então é assim, hoje temos Guilherme Rocha, tá? Vamos falar de heráldica, mas principalmente, antes de chegarmos a esse ponto, queríamos saber quem é o Sr. Guilherme Rocha. Bom, mais uma vez, muito boa noite, caríssimo, é um prazer, né, participar dessa entrevista em formato de live. A primeira vez, né, devo dizer que é a primeira vez que sou entrevistado. Oh. Então é uma
É para mim uma grande honra também. Bom, eu sou uma pessoa completamente simples. Uma pessoa que eu não enxergo em mim tanta ambição quanto em outros. Então, às vezes eu me pego pensando, nossa, eu devia ser um pouco mais ambicioso, eu devia buscar um pouco mais, ou pelo menos me programar um pouco mais, né? Então, me vejo, por causa disso, como uma pessoa até um tanto desorganizada, né? E as coisas vêm acontecendo comigo, né? E aí eu entrei para o mundo da heráldica meio que por acaso também, né? Afinal, sendo católico, eu observei que as dioceses e as paróquias, isso lá em 2020, as circunscrições eclesiásticas, elas poderiam ter brasão, e também foi por isso, né, meio que por consequência da minha religiosidade, que eu descobri a heráldica. Então, eu me vejo, às vezes, como uma pessoa um pouquinho desorganizada e não ambiciosa. Por outro lado, né, eu não posso deixar de ressaltar também alguma coisa boa em relação a mim, né, pelo amor de Deus. Graças a Deus consigo ser uma pessoa muito centrada e focada nas coisas que acontecem comigo, né? Ao longo dessa conversa, eu acho que a gente vai entrar em assuntos um pouco mais intimistas, mas, por exemplo, mesmo não sendo uma pessoa muito do esporte durante a escola, no ensino médio, acabei por me tornar um estudioso da educação física. Então, focado e engajado, mesmo nas coisas que acontecem meio que por acaso na minha vida. Então, assim, eu sigo vivendo e aprendendo todo dia, porque eu sempre noto. Eu sempre por a heráldica, né, que é o tema da entrevista, ter sido uma coisa que quase que caiu no meu colo, por assim dizer, eu sempre uso ela para comparar com a minha vida, porque eu enxergo que na heráldica ainda há, mesmo depois de 4 anos estudando heráldica, ainda há muito a se aprender, né? Por mais que eu possa parecer para algumas pessoas um completo heraldista, que já conhece tudo da heráldica o suficiente para fazer brasões, na verdade não. Na verdade sempre eu consigo aprender uma coisa nova na heráldica, e eu uso isso como reflexo para a minha vida também. Sempre na minha vida inteira eu já entendi que eu não sei tudo e que eu ainda preciso aprender muito. Assim, como todos nós, lá está, seja qual for a área profissional, de alguma forma há sempre atualizações, há sempre conhecimento fresco a assimilar. Mas no seu caso é assim, a curiosidade que puxou mais foi a formação, que já explicou, ok? Mas já explicou a questão de casualidade, caiu ao colo, ok? A questão de ser católico e a questão de heráldica, simbologia e etc. Mas a formação é educação física e encaixa na heráldica. Vamos na sequência perguntar, essa heráldica veio na sequência de entrar numa casa real ou veio posteriormente? Foi posterior, né? Eu primeiro soube heráldica e por acaso fui convidado a me tornar o heraldista de um príncipe, né? E a questão da relação, né? Queria falar um pouquinho da relação entre a heráldica e a educação física. É muito engraçado, vai ser um banho de água fria, porque não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. A grande verdade é que eu simplesmente prestei o vestibular e consegui a bolsa. Só que a minha nota não foi o suficiente e me jogou lá para a educação física. Apesar de eu ter colocado na lista de preferências, em primeiro lugar, história, que tem total relação com a heráldica, né? Ela é muito íntima da heráldica. Claro que não é a mesma coisa, mas, por exemplo, uma mudança de governo no país, eles acabam mudando o brasão do país, né? Por exemplo, Brasil, o Império Alemão, etc. Tantos outros ao redor do mundo que, por consequência da alteração a forma de governo, ou, por exemplo,
a elevação de um nobre, e tudo isso simplesmente é história, como isso tudo simplesmente é a alma da história, também acaba como que ao sol projeta-se a sombra na heráldica. Uhum. Ou seja, mas é assim, podemos dizer que de alguma forma não foi por acaso, porque é assim, se formos a falar dos princípios monárquicos, de alguma forma já o absorveu a atenção para esses princípios e assimilar esse estudo que é uma ciência do século XII. É assim, já passo a informação, ou seja, iniciou, eu sou do velho mundo, lá está, veio sempre essa questão da literatura simbólica, tá? Tanto a identificação de uma família, a passagem de património para cavaleiros que eram iliterados, era a simbologia de aves ou territórios e depois a consequência, o estudo que se estabilizou a partir do século XII. Mas os princípios monárquicos, de alguma forma, misturam-se, ou de alguma forma há uma simbiose com os princípios católicos e toda a história, digamos assim, do velho mundo. No entanto, assimilou esses princípios e como foi que assimilou e foi convidado para ingressar numa casa real, como foi a simbiose desses princípios já natos de si, da história e do estudo da heráldica, perante os princípios da casa? Como é que foi essa simbiose? Correu bem essa assemblagem? Para falar sobre isso, eu acho que é interessante contar a história, né? Eu exercia já a heráldica há um certo tempo, dentro de um hobby, né? Nesse hobby eu fazia tudo de graça. Por fora eu já atendia clientes, já recebia encomendas, e nesse hobby eu ajudava as outras pessoas no campo da heráldica gratuitamente, justamente para me desenvolver. A participação nesse hobby foi bastante importante para eu buscar mais, porque eu tive colegas, né, que sabiam heráldica também e me questionavam algumas coisas. Curioso, pesquisava mais e me aprofundando cada vez mais, recebi finalmente um convite do príncipe Jean Franck, o chefe da Casa Imperial e Real de Moser von Württemberg, porque ele observou o meu saber, que eu digo que na época, com total certeza, eu sabia bem menos do que hoje. Mas já na época ele enxergou em mim o potencial de chegar no status que me encontro agora, já como assim, eu diria que um heraldista intermediário para avançado, né? Não posso admitir que eu seja já um heraldista avançado ou completo, não me enxergo dessa forma. E aí, como eu já sempre gostei de história, sempre gostei a heráldica me fez gostar ainda mais de ambas as coisas. Muito curioso, né? Eu sempre pesquisei sobre os nobres antigos, sobre o que levou o Portugal a se formar, por exemplo. É a história que eu mais gosto, né, do Velho Mundo. É a história que mais me interessa, é a do Portugal, a formação do Portugal. E tudo isso, né, como eu já tinha esse escopo, foi para mim uma maravilha, né, ser parte do corpo nobiliárquico de uma casa dinástica e trabalhar na heráldica dessa casa, tanto na heráldica quanto nas artes visuais, na imagem digital da casa, né? Por exemplo, o site da Casa de Moser von Württemberg fui eu que projetei, o site do ofício heráldico da casa da qual eu sou chefe, né? Eu sou chefe do ofício heráldico, né? Fui eu que projetei também, que é mais simples, mas também fui eu. Então a imagem digital, por assim dizer, por consequência de ter certo conhecimento com a internet, eu casei ambas coisas, né? Harmonizei essas coisas com a heráldica e aí passei a trabalhar para Dom Jean Franck nesse ramo, digamos assim, da imagem e da heráldica, porque a própria heráldica também é o rosto, né? O rosto do dinasta, é o rosto da monarquia. Aí tem o detalhe também que em 2020 mesmo, eu me tornei monarquista, né? Para os portugueses, monárquico, eu me tornei. Uma vez, né, durante uma viagem
que fiz a Franca, a cidade de Franca, que fica no nordeste do estado de São Paulo, bem perto de Minas Gerais. E ela antigamente era conhecida, essa cidade, como Franca do Imperador, justamente porque era uma rota que o Dom Pedro II, salvo engano, utilizava muito, passava muito por lá. E aí, observando tudo isso, observando a história da cidade, na época eu estava de férias do seminário, detalhe, né? Eu sou ex-seminarista também. E na época, observando tudo isso, comecei a pesquisar, encontrei grupos e aí me tornei monárquico. E com isso foi uma coisa atrás da outra, e aí acabei chegando no ponto em que estou agora. Ou seja, há uma parte que podemos dizer que Dom João Franco, que nós o conhecemos, geralmente, a priori, se serviu como um incentivo para o seu Guilherme a aprofundar os estudos e lá está, abrir um leque enorme para enriquecer a história, tanto da casa como das casas parceiras das quais tem acordos, para também embelezar e evoluir na história da simbologia da heráldica. Mas há uma pergunta que eu fiz há uns tempos atrás, também com um par da casa, do Edielson, que, de alguma forma, será interessante perguntar também ao Sr. Guilherme. Quando lhe perguntam o que é ser nobre de uma casa, sem haver qualquer tipo de depreciação, mas há uma curiosidade, eu fiz a mesma pergunta e vou-lhe fazer uma pergunta. Quando lhe perguntam o que é ser nobre de uma casa monárquica, qual é a sensação de se sentir nesses sapatos, tá? E tentar ter um discurso acessível para que, de alguma forma, o comum mortal entenda o que é pertencer a uma casa monárquica? É muito complexo, né? Eu sempre respondo isso mesmo, já me perguntaram exatamente essa pergunta. Infelizmente eu não respondi tão bem quanto eu vou responder agora. Mas é o seguinte, é muito complexo ser um nobre. Ser nobre é complexo. Porque, primeiro, o nobre tem que entender um conceito nobiliárquico que é igualmente complexo, né? Nós temos um termo em francês para isso, que é noblesse oblige, a nobreza obriga. Ora, se há uma obrigação, se há então obrigações as quais o nobre tem que atender, né? Ele tem deveres. Logo, ser nobre é uma coisa terrível, é uma coisa difícil. Por quê? Quais são então esses deveres dos nobres, né? Ser nobre implica na candura da conduta, né? A pessoa precisa ter uma conduta ímpar, né? Exemplar, porque outras pessoas, elas acabam por se espelhar ou esperar algo maior de alguém que ostenta um título. Ora, se essa pessoa ostenta um título, então ela não poderia, sei lá, por exemplo, há quem dissesse que um nobre não poderia se envolver ou participar de festas de baixo calão. Vou usar esse termo. Eu concordo. Apesar de tudo, eu concordo. Então, a pessoa que se propõe a ser nobre, né, antes de tudo, uma proposição de si própria, a pessoa tem que buscar isso, né, ela tem que... Claro, a documentação toda vem de cima para baixo, né, vem do dinasta. O dinasta decide se essa pessoa é apta ou não. Vendo ser apta, e a pessoa própria se propondo a ser nobre, ela tem que se emendar de maus costumes, de vícios e tudo mais, porque tudo isso vai ser mal visto pela sociedade. Ora, então, fazer unicamente em parecer uma pessoa boazinha? Absolutamente que não, né? Ser nobre não se baseia apenas numa moralidade, não se baseia apenas num ser ou parecer, que seria até pior, parecer bonzinho, parecer do bem. Mas, quando o dinasta, ele concede o título, a pessoa passando assim a se tornar parte do corpo nobiliárquico, ela acaba por representar o dinasta indiretamente.
É por óbvio que ele não é um embaixador plenipotenciário do dinasta, né? Para isso nós temos o chanceler da casa. Mas é como um braço, é como um membro. Literalmente, nós usamos literalmente a palavra membro para designar um nobre. Ele é membro do corpo nobiliárquico. Sendo então assim, o corpo, quem é a cabeça, e sendo a cabeça o chefe dinástico, então esses membros, eles não podem apodrecer, digamos assim. Eles não podem estar disformes, desafinados com o que a cabeça desse corpo diz. Se a cabeça do corpo determina alguma coisa, as partes do corpo devem obedecer, devem seguir o caminho predito pela cabeça. E assim funciona, por exemplo, com as árvores. Quando uma árvore sem fruto, num galho ou outro, um galho apodrecido, faz-se a poda da árvore, e isso inclusive recai até numa parábola bíblica de Jesus, em que ele diz exatamente isso da árvore, né? Se há uma árvore que não dá mais frutos, ela deve ser arrancada. Se há uma árvore com um galho apodrecido, corte-o. É exatamente assim que funciona a nobreza, é assim que funciona o corpo nobiliárquico. E tendo em vista tudo isso, no mundo atual também, acaba que a nobreza ela não tem muita utilidade, né? A nobreza ela acaba Deixa-me apanhar o gancho. Deixa-me apanhar o gancho, porque era a pergunta na sequência era exatamente essa. Não é o facto de não ter utilidade. Aparentemente são princípios que estão a ser buscados, e eu estou a ver uma relevância agora de um novo sopro com uma maior curiosidade pelos princípios monárquicos. Apercebe-se disso na atualidade? Então, venho uma vez mais propor-vos o seguinte: eu quero vender o nosso espaço aqui na AppTV para você mostrar o seu produto e a sua empresa. De que forma? Então é assim, temos os espaços mais diversificados numa plataforma que é a HPlay. A HPlay tem acesso aqui à região sul do Brasil, onde através da AppTV, aqui nós
representando a TV, na minha pessoa, temos então esse acesso diferenciado para 8.000 pessoas, 8.000 potenciais clientes que você poderá ter na sua empresa. Está interessado? Quer divulgar o seu produto na App TV? Entre em contato connosco. Como te comentei, temos a região do Brasil aqui a ver-nos e acho que era uma boa oportunidade para você. Nós queremos que você faça parte da App TV dessa forma. 8.000 potenciais clientes. E esta, hein? Inscrevam-se no nosso canal, entrem em contato aqui nestes contactos e nós estamos a oferecer então um espaço e a vender um espaço para a vossa empresa angariar, como eu comentei, 8.000 potenciais clientes. Venham daí, façam parte da App TV. Paulo, você não sabe quem eu encontrei aqui em Guaratuba. É o filho de uma telespectadora tua que mora em Portugal. É portuguesa, com certeza. E eu tô aqui com o filho dessa... Como é o nome da sua mãe? Maria Odete. Maria Odete. E seu nome? João Carlos Farraba. João Carlos. Ela assiste o Cidade Alerta lá em Portugal. Você acredita? E deixa-me dizer uma coisa. Ela acha super divertido porque acha que o Brasil, mesmo com toda essa desgraça, é muito colorido. É mole, Paulo. E olha só, o João, ele tem canal de TV, ele trabalha com TV, tem canal no YouTube, tá em 8 TVs? 8 TVs. 8 TVs. Estou TV Carioca, TV Aracati, a Siri TV no Peru, Peru Channel, tá? Estou na ABC também, TV Guaratuba também, mas é assim, é uvas e personalidades, por casualidade, comecei antes da pandemia exatamente com o diferencial de falar bem do Brasil. Enquanto todos falavam de desgraça, eu falava com sotaque. Eu falo com sotaque porque a esposa diz, se eu perco o sotaque, desvalorizo, tá? Portanto, eu falo de comida, de bebida, de história de vinho e falo dos empresários brasileiros para falar bem do Brasil lá para fora. Eu sei que é estranho, mas lá está. Olha só que legal, hein, Paulo? E ele falou que quer entrevistar você, hein? Quando você veio para cá, ele quer entrevistar você, vai fazer questão de você aparecer aí no canal de personalidades do João. Uvas e personalidades. Uvas e personalidades. Quem quiser acompanhar, é só acompanhar o canal. Eu já vou fazer minha inscrição, porque fala sobre vinho? Sempre. Ah, então eu gosto, hein? João, prazer. Eu que agradeço. Sucesso para você e um abraço lá na sua mãe, Maria Odete. Odete. Maria Odete. Grande abraço. Tchau. Muito obrigado por ter acompanhado. Então, só para você terminar, agora eu quero falar uma coisa para você. Hoje eu sei por que o sucesso do teu programa. Opa. Porque você deixa a gente muito à vontade, você estuda o assunto de uma maneira que não vá atrapalhar quem está sendo entrevistado ou estão conversando, deixa a gente muito livre para conversar e você é curioso e é inteligente para fazer isso. Okay, o nosso tema aqui é a visita, não é? A personalidade, a curiosidade é nossa, tá? Mas é assim, eu não gosto de fazer tudo padrão, como dizem todos os nossos gurus que fazem as nossas apresentações e as nossas guias, dizem assim, sê tu mesmo, descontrai. Mas é isso, eu quero dar a evidência ao nosso convidado. A curiosidade é de um comum mortal para quem tem essa especialidade, essa experiência e esse know-how. É assim, é isso que eu sou e é isso que o Marco é. Simples, mas com um currículo enorme, com uma experiência própria, um currículo muito pessoal da transição de ver o monstro inicial que é uma aurora boreal e depois a leveza, a cor e a mensagem que ela quer transmitir. Marco, mais uma vez, muito obrigado. 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 Até o próximo episódio de João e Suas Uvas. Voltamos já já.